Tá reconhecendo? Esse aqui é o Attive Integral, veículo 100% elétrico da Marco Polo, o monobloco deles. E quem está lá dentro esperando a gente é o Renato Florenzi, engenheiro de desenvolvimento do chassi elétrico da Marco Polo para esse projeto. Vamos entrar aqui para bater um papo com o Renato. Renato, tudo bem contigo, cara? Toca aqui. Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Eu queria que você começasse a contar para a gente sobre o desenvolvimento desse veículo, né? A gente sabe que ele começou em 2018, então vamos pelo começo, né? Quando vocês sentiram a necessidade de desenvolver um produto elétrico, por quê? E aí a gente vai conversando, até porque eu também quero entender essa história, o que é V1, V2, V5. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom, obrigado pela oportunidade, bem legal estar conversando com vocês. Acho um trabalho bem bacana da Marco Polo, né, no sentido de ter um produto integral, né, um veículo completamente desenvolvido pela engenharia Marco Polo, uma engenharia brasileira, onde traz uma série de soluções inovadoras para um veículo completo. Acho que é a primeira vez na história da Marco Polo, eu arrisco dizer na indústria automotiva brasileira, que uma empresa faz um produto integral, né, um veículo de transporte de passageiros urbano, elétrico, carga noturna e que é projetado 100% por uma engenharia local. Isso traz um benefício bastante grande, né, para a nossa região e principalmente o desenvolvimento, né, desse produto, né, que vai ser customizado aqui para a nossa região. Acho que a grande vantagem é essa, no sentido da gente aproveitar toda essa cadeia de fornecedores e que a gente vai estar trabalhando forte para liberar esse carro ao longo do ano e que no primeiro trimestre do próximo ano ele vai estar, o seu lote piloto sendo produzido. Legal, olha, a gente já tem até data para o lançamento do lote piloto. E quando que ele chega no mercado? Assim, a previsão de cronograma mesmo para vender, produto de prateleira. A gente está trabalhando no sentido de validar o produto. Então nós hoje construímos alguns protótipos, nós apelidamos de PVs, que é o Prototype Vehicle. No caso, esse aqui é o PV1. Esse aqui é o primeiro veículo que foi construído. Ele tem um nível bastante importante já de tecnologia, que vai ser aplicada nos demais protótipos, e que pós o piloto, que são aproximadamente 30 veículos que nós vamos produzir, esse veículo passa a ser um padrão, né, de mercado, né, para atender várias praças aqui no Brasil. Renato, então hoje você já tem 5 protótipos rodando, você falou em 30, então vem mais 25 que serão produzidos ainda esse ano? Exato, nós vamos começar agora no finalzinho aqui desse primeiro semestre. A gente espera, ao longo do semestre, estar recebendo todos os componentes. Nós vamos montar os veículos, vamos fazer um teste. Esse teste nós chamamos de teste de confirmação da confiabilidade. Ele é um teste que a gente testa o processo, né? Então agora na fase de desenvolvimento, nós estamos testando o produto, então todos os seus sistemas, a questão toda de durabilidade, e na fase de produção nós vamos testar o processo. Então esses dois pilares importantes fazem com que o produto ele seja feito sob medida para a nossa região aqui no Brasil. Renato, por que um monobloco? Por que um veículo integral? Vocês já estavam muito bem consolidados no mercado, fazendo só carrocerias, e agora vem com chassi integral. Não são os únicos, a gente está vendo a movimentação do mercado, tem outros players chegando também com seus monoblocos, mas por que essa mudança de paradigma dentro da Marco Polo de passar para o integral? Isso é bem importante, essa questão. Nós apelidamos de um veículo integral porque ele é integralmente desenvolvido pela Marco Polo. Então a Marco Polo hoje tem duas grandes divisões, a divisão de projeto e desenvolvimento da carroceria, e nós temos a área de desenvolvimento de chassi. Essas duas engenharias trabalham em conjunto. Então a grande vantagem é justamente essa, a gente consegue aproveitar o melhor espaço possível do salão de passageiros. Então a partir do salão, pensando em acessibilidade, ergonomia, em conforto, a gente define a carroceria, define o salão de passageiros. Então tá, deixa eu aproveitar essa sua fala para entender. O que normalmente acontece? A montadora desenvolve o chassi, aí você é obrigado a desenvolver, se virar com a carroceria em cima do projeto deles,
e agora você, como sendo um veículo integral, você começa por onde? Você começa pelo salão, você prioriza o chassi, qual que é a ordem, né? Pode entrar na parte técnica mesmo, que o nosso público adora isso. Essa foi a grande sacada da Marco Polo. A gente se juntou ao grupo da engenharia de carroceria, e a engenharia de chassi, ela acomodou os elementos de chassi debaixo daquela planta ótima, daquele salão de passageiros ótimo. Então a gente apelidou o processo de enchassizar uma carroceria, que é um processo inovador, totalmente diferente do tradicional, onde a montadora do chassi, ela entrega um chassi rodante, e aí a Marco Polo, como carroceiro, ela acomoda da melhor forma possível, e isso faz com que a gente perca passageiros, espaço para passageiros, no modelo tradicional. Nesse modelo do chassi e carroceria integral da Marco Polo, nós conseguimos otimizar todo esse espaço. Tanto é que para um veículo de mesmo comprimento, com a mesma carroceria Marco Polo, quando ela usa o chassi Active integral, a gente consegue carregar mais passageiros. Então, isso é uma vantagem competitiva, uma vez que o operador ele também é remunerado a mais pela quantidade de passageiros. Então, quantos passageiros a mais você transporta? Você tem ganho de autonomia também, de peso? Pode entrar nessa parte para a gente, por favor. Esse é um ponto bacana também. A gente consegue colocar, dependendo da planta, até 8 a 10 passageiros adicionais em relação a uma planta normal, de um chassi normal. E no caso da carroceria da Marco Polo, nós conseguimos colocar uma série de inovações do lado de materiais. Então, por exemplo, o carro ele tem um assoalho que ele é de um Honeycomb. Então ele tem uma leveza muito maior do que o tradicional assoalho de compensado naval. Nós temos um teto de alumínio, que a gente substitui uma série de fibras. Nós temos um painel em PU, diferente de um painel de fibra. As versões podem ser equipadas também com espelho retrovisor por câmeras. Então tudo isso traz um benefício de peso para o lado da carroceria e que a gente consegue colocar mais passageiros, uma vez que os limites dos eixos, tanto o dianteiro direcional quanto o traseiro trativo, nós estamos respeitando os limites dos fabricantes. Tá bom, tem uma curiosidade que eu estou vendo aqui. Se as baterias, na pack de 6 a 12, elas ficam no teto, por que ali atrás a gente não tem um piso plano do início ao fim? Por que tem aquele degrau? Isso é uma escolha tecnológica nesse início, por uma facilidade de componentes disponíveis aqui na nossa região. Então a gente acaba aproveitando, né, essa sinergia de alguns sistemistas para a gente acelerar o processo de desenvolvimento e também buscar a maior parte possível de componentes já desenvolvidos. Então ali embaixo tem uma série de componentes, não é só um degrau para estético. Exato, a gente acomodou alguns elementos, como a bomba de direção hidráulica, que ela tem um motor elétrico, ela é controlado eletricamente. Temos um compressor de ar do sistema de freio e do sistema pneumático do veículo, que também é um compressor elétrico. Então tudo isso foi acomodado da melhor maneira possível a ponto de você privilegiar o salão de passageiros. Bacana, muito bom. Renato, o que a gente pode destacar mais de aspectos técnicos no desenvolvimento desse veículo? Conta pra gente quais são os fornecedores que vocês estão trabalhando, o que merece ser destacado, enfim, tecnicamente para a operação do seu cliente. Acho que muitos fornecedores, com as suas engenharias locais, nos apoiam e dão apoio no sentido de acelerar o desenvolvimento, e muitos deles com as suas engenharias e headquarters aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos um chassi que foi desenhado pela Marco Polo, tanto o bug dianteiro quanto o bug traseiro, e a Metalsa nos ajuda na manufatura do bug que vai ser depois montado na fábrica da Marco Polo. Todos os outros elementos, suspensão dianteira, por exemplo, da KLL, suspensão traseira, uma suspensão da Suspensis, eixo traseiro trativo, Meritor, eixo dianteiro direcional Dana. Esses são os principais fornecedores que nos ajudam na parte de chassi, e os principais fornecedores da parte de eletrificação, nós contamos com a WEG para motor de tração, e também o inversor de frequência desse motor de tração, e as baterias são da CATL,
onde a Moura, aqui no Brasil, faz a interface técnica no sentido de nos assessorar na liberação da aplicação da bateria. Bacana, mas o veículo ele vai para o mercado com o nome de Marco Polo. Para o cliente é importante, obviamente, ele saber quem são os seus sistemistas, os parceiros, mas no final quem está botando a cara no mercado é a Marco Polo. Diante disso, o projeto desse sistema, seja eixo, seja chassi, bateria, aonde que a Marco Polo consegue colocar o dedo? Ou ela simplesmente vai no cliente, ela, sei lá, na Mérita fala, eu quero um eixo semi e pega o de prateleira. Vai na Metal, só eu quero esse chassi, pega. Aonde vocês metem o bedelho? Na verdade, é tudo Marco Polo. Então, o design do chassi foi 100% projetado, calculado pela Marco Polo. A Metalsa nos ajuda na manufatura. Eixo traseiro, por exemplo, ele é um eixo Meritor de prateleira com pequenos ajustes e suportes específicos para a nossa suspensão. Então, caso a caso, nós vamos otimizando todo esse processo do design, tentando buscar o máximo possível de peças de prateleira para que a gente possa minimizar os investimentos em ferramentais novos. Muito bom. O que mais vale a pena se destacar disso tudo? Porque a gente já falou de tanta coisa, o público está repleto aqui de informação. O que vale a pena destacar? Tem algum aspecto de desenvolvimento, informações que vocês já coletaram com clientes, alguma coisa, enfim, o que nós não falamos que é muito importante a gente pontuar agora? Eu acho que o ponto bacana de comentar aqui com vocês, pessoal, é assim, é a parte da eletrônica. Então toda a parte elétrica e eletrônica do veículo, ele também foi projetado pela Marco Polo e especialmente o software de controle. Então o software de controle é um software nacional, totalmente desenvolvido pela Marco Polo, pela engenharia Marco Polo. Nós temos uma divisão que faz todo o desenvolvimento de um software de acordo com os procedimentos de Functional Safety, que são as normas europeias, né, a famosa ISO 26262, que ela rege a maneira correta da segurança funcional do desenvolvimento de um software. Marco Polo fez esse investimento e é um trabalho super importante porque vamos conseguir customizar as aplicações e desenvolver funcionalidades específicas para cada região. E isso tem uma interface muito forte com a telemetria do veículo e que a gente vai poder disponibilizar essas ferramentas tanto para o operador da frota quanto para o pessoal de assistência técnica em casos de necessidade de diagnóstico do veículo. E aí, pessoal, acabamos de bater um papo super legal aqui com o Renato, bastante esclarecedor, matou todas as nossas curiosidades sobre o desenvolvimento do novo Ative integral da Marco Polo, 100% elétrico, está aí para chegar no mercado, tem mais algumas etapas de desenvolvimento, mas o monobloco está para chegar aí sim. Então, agora eu preciso daquele seu apoio, da força de sempre. Se inscreve no canal, clica aí no joinha agora, tá? Ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!